Talvez você esteja se perguntando sobre essa decisão recente do STF, que fala sobre concursos públicos e pessoas que estão com o nome sujo também. Aí isso talvez tenha mudado algumas coisas. Agora o Diego ele vai explicar um pouco mais sobre essa decisão. Então, sobre a decisão do STF que envolve concursos públicos, a ideia é mais ou menos a seguinte: a decisão gira em torno da constitucionalidade ou não de um artigo específico do Código de Processo Civil. É isso que a discussão em cima disso foi o que fez tudo isso chegar até o Supremo. Em resumo, esse artigo diz o quê? Diz que na tentativa de fazer com que o devedor pague, o juiz pode usar de métodos, ainda que não estejam expressamente previstos em leis, no sentido de fazer com que o devedor honre com a sua dívida. E aí girou muito em torno da possibilidade de ser proibido com que o devedor preste concurso público. Mas, assim, isso é uma exceção tão dentro da exceção, tão dentro da exceção, porque, no fim das contas, ao final eu vou dar o que eu acredito que vai desdobrar disso, mas, assim, eu acredito que pelo menos 99% da galera que está aqui com a gente na nossa comunidade não precisa ter nenhum tipo de preocupação com isso. Porque o que acontece é o seguinte: primeiro, isso vai afetar as pessoas que têm algum tipo de dívida, mas que comprovadamente tenham recursos para arcar com essa dívida e injustificadamente optem por não honrar a dita dívida, certo? Ou seja, trocando em miúdos, é o cara que tem o dinheiro para pagar, mas não quer. É isso. E aí, nesse sentido, pode ser que o juiz, no caso concreto, opte por impedir que esse cara preste concurso público. De repente, ele está para fazer um concurso muito específico para uma área muito sensível que mexa com muito dinheiro público, por exemplo. Então, assim, é uma exceção da exceção da exceção, e ainda assim, se ele fosse um devedor, quanto mais, com meios de arcar a dívida e injustificadamente não arcasse. Então, assim, tem um monte de requisitos em cima de requisitos em cima de requisitos para poder, talvez, proporcionar ao magistrado a possibilidade de ver se tem como ele ir por esse caminho. É um negócio, assim, tão específico, mas tão específico, tão reduzido, que, assim, eu acredito que posso falar com segurança que a galera que está aqui com a gente não precisa perder noite de sono por conta disso. Porque, em resumo, e aí, assim, nossa conversa franca aqui, em resumo, é o cara rico que não quer pagar. Porque, pensa comigo, eu que fui pobre a minha vida toda, não conhecia um pobre, mesmo aqueles que estavam de má fé, que tinham aquele dinheiro sobrando mesmo ali, que não tinham o que fazer com ele e ainda assim escolhia não pagar a dívida. Às vezes o cara não pagava porque tirava daqui para cobrir ali, ou esquecia, ou fazia uma programação errada e um mês virava 2 meses e virava uma bola de neve. Mas Uhum. assim, o camarada que é pobre e tem um dinheiro sobrando, um dinheiro que ele não tem uso para ele, para nada, e tem dívida, e escolhe não usar esse dinheiro para poder pagar a dívida que tem, é porque esse cara é rico. Essa que é a verdade. É. Entendeu? E como eu acho muito improvável, né, que a galera que está aqui com a gente seja rica a esse ponto, ainda que nada, né, ainda que nada proíba e ainda que você continue sendo bem-vindo e bem-vinda, mas as chances são é que a galera que está aqui com a gente estudando, se esforçando, não está nessa situação. Eu acredito que não, pelo menos. Então, assim, é uma coisa tão específica, galera, que, assim, não se preocupa, não perde noite de sono com isso, não perde energia que você ia focar nos seus estudos, não perde energia que você ia focar no descanso dos seus estudos, fazendo outras coisas. Não se preocupa com isso, de verdade. Você não vai ser impedido de entrar no seu cargo, de tomar posse, de entrar em exercício, nada disso, sabe? É uma coisa que é realmente muito, muito específica e que vai atingir, se atingir, uma parcela tão mínima da população que chega a ser irrelevante. Mas, como a gente vê na televisão, e a televisão algumas vezes presta alguns desserviços no sentido de não informar
com tanta precisão quanto poderia, vamos colocar assim. E aí a gente se viu na obrigação de tentar meio que elucidar para a galera que está aqui com a gente, saber que pode continuar aí com força, com ímpeto, que vai dar certo, beleza? Isso é o que a gente tem para falar sobre a decisão do Supremo. Se a gente parar para pensar, não faz nem muito sentido você querer que alguém não tome posse num cargo público por estar devendo. Porque uma vez que você passe no concurso e esteja recebendo a sua remuneração ali, como regra, para uma empresa que eventualmente você esteja devendo, vai ficar até melhor, porque ela vai conseguir tirar ali direto da tua fonte, sabe? Não, e assim, dependendo da dívida, vai poder ser penhorada diretamente em folha, por exemplo, de pagamento. Exatamente. Então, Exatamente. assim, ia praticamente impossibilitar o devedor de continuar devendo, sabe? Então, não vai acontecer. Inclusive, isso que o Júnior falou também consta indiretamente na decisão, que é o quê? Ainda que chegue nesse ponto do magistrado se ver com essa possibilidade, no caso concreto, ele vai ter que adotar de razoabilidade para ver se aquilo ali vai realmente ajudar de alguma forma a resolver a situação. Então, assim, só reforço o que a gente está falando. São situações dentro de exceções que praticamente não vão causar nenhum tipo de preocupação para a galera que está aqui com a gente de nenhuma forma.